tá de férias com a sua família e surgiu uma dor de dente no meio da viagem, ou descolou aquela coroa, caiu aquela restauração, você sabe o que fazer? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma profissional que vai falar sobre as emergências odontológicas que podem acontecer durante uma viagem. Então fique ligadinho porque hoje você vai ter muita dica legal aqui no canal. Meu nome é Patrícia, seja bem-vindo ao Viagem e Saúde. Hoje eu estou aqui com a doutora Patrícia Sasaki. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Patrícia. Muito obrigada por nos receber. Suas informações, suas dicas para o pessoal vai ajudar muito na viagem deles. Porque, como eu falo sempre aqui no canal, viajar com saúde é tudo de bom, né? Com certeza. Agora imagina uma dor de dente, caiu uma obturação no meio da viagem, doutora. Ninguém merece, né? Essas intercorrências acabam com a viagem de qualquer pessoa. Quais são as principais intercorrências, né, que podem acontecer? Você já deve ter ouvido muita coisa, Muita. né? Assim o pessoal já vai ficar prevenido, porque acho que tem muita coisa, Patrícia, que dá para prevenir, né? Tá sim. Então Bom, vamos lá. Primeiramente, é muito importante que antes de você fazer uma viagem, principalmente uma viagem longa para fora do país, seria muito interessante que fizesse uma consulta com um profissional, com um dentista, para você ir tudo ok. Mas mesmo indo, algumas coisas podem acontecer. Vamos primeiro falar da parte de aparelho. Por exemplo, os aparelhos móveis. Aparelho móvel sempre tem que tomar cuidado que as pessoas enrolam ele num guardanapo na hora de se alimentar. Não levam a caixinha. E aí o garçom recolhe e vai pro lixo. Então isso é super comum. É a coisa que mais acontece, é o paciente perder aparelho móvel. O mesmo acontece com os alinhadores. Então hoje está se usando muito os alinhadores ortodônticos, né, que movimentam o dente, que são os aparelhos de movimentação, e a pessoa usa ele o dia todo. Então ela vai para o parque, ela vai estar nos Estados Unidos, está no parque, ela tira, vai comer e o alinhador acaba indo para o lixo. Ainda mais que é transparente, né, doutora? Transparente leve. Então colocou no bolso, ele cai, sentou, ele pode quebrar. Coloca no guardanapo, o garçom recolhe a bandeja e aí já era, acabou o aparelho. Doutora, então, assim, mas esse aparelhinho, ele vem com um case, uma caixinha? E seria legal a pessoa levar, né? Porque quando tá no guardanapo... Todos os aparelhos ortodônticos móveis, eles vão com uma caixa. Então, todos eles têm uma caixinha, geralmente ela é bem colorida, que é para destacar, para que não percam essa caixinha, tá? Pode colocar o nome na caixinha também. Então não tenham preguiça de levar a caixa, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas é um volume, eu não vou levar a caixa, mas vai ficar muito melhor levar a caixa do que perder o aparelho. Né? Então é a primeira coisa que mais acontece. Tá certo. Uma outra coisa que acontece muito é com o aparelho fixo. A pessoa que usa esse aparelho coladinho na boca, às vezes solta a pecinha. Então comeu alguma coisinha mais dura, tá comendo uma pipoca, tá comendo um amendoim, descolou a peça. A pessoa fica em desespero, porque aquele ferro fica furando a bochecha e a pessoa fica louca. Aquilo Deve incomoda. ser uma dor, né? Além de machucar, incomoda e perde a graça da viagem. Então, algumas dicas é assim. Bom, primeira coisa, evitar esses alimentos, né? Evitar alimentos muito duros, mas isso é inevitável, às vezes acontece. É não tentar cortar esse fio. Tem que cortar o fio para poder melhorar. Entendi. Né? Não tentar cortar com alicate de cutícula. Porque com alicate de cutícula vai estragar o alicate e não vai conseguir cortar. Porque ele é bem rígido. Ele tem uma consistência que tem os alicates específicos. Então existe no mercado, tem nas farmácias para vender uma massinha. Que é uma cerinha. Olha só, ele é uma cerinha que você faz uma bolinha com essa cera e você coloca, é uma parafina, parecendo vela. Aí você coloca ela na pontinha do fio. É meio que um quebra-galho, porque você coloca e ele vai ficar lisinho e vai parar de te furar. Isso aqui tem nas farmácias. Então é legal já levar, né? Quem usa aparelho já leva na viagem. Já leva na viagem. Mas mesmo assim, essa massinha ela sai. Então, se por acaso precisar muito mesmo, você não vai ficar. Se você não tiver acesso a um profissional onde você estiver, que seria interessante procurar o profissional. Alicates que cortam são alicates de fazer bijuteria e alicates de pescaria.
Olha que você legal. consegue cortar. Ferve bem, passa um álcool e assim, numa emergência, quando não tiver outra opção, aí você corta, mas com esses alicates você consegue cortar o fio. Vou falar dos Estados Unidos. Mas se você tiver em outro país também, você vai... Ah, não tem jeito, colocou isso aqui, ó, tá sem essa massinha. Mas eu acredito que isso aqui seja fácil de encontrar em qualquer lugar, né, Qualquer doutora? farmácia. Mas se tiver que cortar, você vai nessas casas de material de pescaria, onde vende material de pescaria nos Estados Unidos, provavelmente que até no Walmart eles encontram esse alicatezinho que dá certo. Aquele alicate cortador de unha também, um alicate, não o de cutícula, aquele que corta a unha. Só Entendi. de cortar a unha, aquele alicate também consegue. Então, isso aí tudo pode ser que vocês vão encontrar, quase certeza, gente, no Walmart, porque lá tem um setor só para quem mexe com bijuteria, quem faz a bijuteria, tem um setor de pesca, né? Então, aí a dica da doutora é super importante. Agora, lembrando, se você quiser levar depois esse alicatinho para casa, né, despache na mala de bagagem, né, doutora? Porque senão ele vai ficar retido Senão lá no aeroporto. Não leve na mala de mão, porque vocês vão perder ele, tá bom? Então é isso. O que mais, doutora? Bom, vamos lá. Uma outra intercorrência que acontece é a gente ficar com a gengiva muito inflamada e de repente começar a machucar, você percebe que entrou alguma coisa. Normalmente casca de pipoca. Ah, já aconteceu comigo. Meu E Deus. aí, então, às vezes começa a ter uma dor. Você não tinha dor de dente, o dente tá íntegro, não tem nada, a gengiva começa a inchar. Então prestem bastante atenção se você não comeu uma pipoca, porque ela entra dentro da gengiva e essa casquinha de pipoca fica ali machucando. Inflama ali. Inflama e dá uma dor absurda. Ela começa a dar até um abscesso. Então, às vezes é uma coisa muito simples de ser removida, tá? Então, pode ser uma casquinha de camarão, de pipoca, é são as coisas que verdade. mais inflamam. Aí geralmente acontece em viagem. Doutora, e se tiver inflamado, vamos supor que eles tiraram essa casquinha, conseguiu, né? Aí, tem algum líquido, tá vindo isso na minha cabeça agora. Tipo aqueles Periogard, alguma coisa assim que dê pra eles passarem, que ajude? Tirando a remoção mecânica, que você removeu o causador, que seria a casquinha do alimento, já vai desinflamar por si só. Então, uma boa escovação, passando o fio dental, ele já vai remover o que tá ali e já vai desinflamar. Mas existe bochechos com clorexidina, que por exemplo o Periogard, que são bons, eles vão reduzir esse tempo de inflamação. Entendi. Tá? Então usar o Periogard, lembrando que o Periogard, ele não é um bochecho de uso contínuo. Então você não pode usar aquele bochecho que você usa, escovou o dente, faz um bochecho com Periogard. O Periogard, ele é usado como medicação, tá? Ele tem a clorexidina na fórmula, ele é excelente, mas ele é muito usado em pós-cirúrgicos ou em processos infecciosos e a gente não deve usar ele por um período maior que 15 dias, tá? Porque senão ele mancha os dentes. Olha aí, gente, então vocês fiquem ligados nessas dicas até pro dia a dia. Isso aí serve pro dia a dia, não só pra viagem, porque eu conheço pessoas, que às vezes tem inflamação, tá com esse dente machucando ali, eu já vi isso. E às vezes não tem condição, não sei porquê, não vai no dentista, tá protelando e vai usando essas coisas. E aí, uma coisa vai interferir na outra, né? Vai. Entendeu? E aí vai diminuindo a resistência, porque é a mesma coisa, eu costumo falar, que é a mesma coisa que a pessoa, no caso dos bochechos, que tome antibiótico direto, indiscriminadamente. Nós temos na flora bacteriana, na boca, muita bactéria. E são bactérias que elas estão ali. São bactérias que tá são boas bem, também. Elas participam da flora. Digestão, ali de tudo, né? Do processo. E aí, se você começa a usar muito antisséptico, fazendo bochecho todo dia, você diminui muito. Entendi. Então, aquela bactéria que estava acostumada a ficar ali na sua boca, de repente você tomou, foi no restaurante e comeu num garfo que não estava bem higienizado. Aí vem uma bactériazinha que era comum para sua boca, que não acontecia nada, e aí sim ela pode te causar um problema. Entendi. Tá? Então não é legal usar antisséptico direto. Tá e sempre que for usar antisséptico, não usar antisséptico alcoólico. Aquele Todos que vem com eles álcool. têm álcool, né? A maioria, porque dá um refrescor, a gente sente que limpou, né? Parece que tem menta. Que tem menta, que limpa. Não, opte por sem álcool, tá? Sem álcool vai ser sempre melhor. Vamos lá, o que mais que acontece que a senhora ouve falar de emergências? Enroscar fio dental no meio do dente. Ai, já aconteceu. Gente, aconteceu comigo. Comenta aí o que já aconteceu com vocês de intercorrências, gente, odontológicas. Doutora, fio dental no meio do dente. Primeira coisa é não desesperar, porque o que acontece?
Geralmente, quando para o fio dental, ou às vezes tem uma restauração que está insatisfatória, alguma coisa assim, o fio dental quebra ali dentro e a gente desespera. Fica louco. Fica louca, aí quer ficar passando o fio dental toda hora. Calma, relaxa, esse fio dental não vai ficar para sempre, fique tranquilo. Tente ficar bem calma mesmo. Pegue fio dental, de preferência com bastante parafina, esses que tem bastante cera. Aqui o da Johnson, da Oral-B, eles têm bastante cera. Aí vocês passem o fio dental com calma, que normalmente ele vai sair sozinho. Ele vai tirar o outro que tá lá. Ele vai tirar o outro, mas assim, se você ficar tentando com força, nervosa na hora, você vai impactar mais fio dental. Vai ficar eu já tentei uma bola puxar de até fio com dental. pinça, eu já tentei puxar, tô falando pra Incomoda você. bastante. É uma então loucura. assim, caso você não consiga, você vai com bastante calma, que normalmente você consegue tirar. Deixa ele ali um pouquinho, né, doutor? Deixa um Esquece pouquinho, dele daqui a um pouco pouquinho. você vai lá e consegue tirar. Caso você não consiga de jeito nenhum, aí sim você vai ter que procurar um dentista. E em último caso, ele tem que até remover um pouquinho, geralmente uma restauração que ficou presa ali, ele remove aquela restauração e refaz. Então, Entendi. em último caso, você vai ter que procurar um profissional, tá? Tá certo. Lembrando que assim, eu tô falando de algumas coisas, mas o ideal mesmo é que em todos os casos, né, você procure um profissional. Mas é que a gente sabe que tem horas que a gente tá lá no meio do parque, que não tem acesso. Quando a gente viaja, principalmente quando a gente viaja com criança, as intercorrências acontecem mesmo. E a gente tem também outra coisa que acontece bastante, é quando cai coroa. Sabe as coroas de porcelana, quando a gente faz a porcelana e coloca? Então, às vezes, assim, a porcelana, ela é danada pra cair quando tá de viagem, né? Porque a gente come mais, eu não sei o que acontece, né? As pessoas comem mais, saem da rotina. Então, se a coroa soltar, tentem não engolir a coroa pra começar a não engolir. Doutora, se for atrás, já é difícil. Agora, imagina, tem gente que tem na frente, né? Na frente. Então, assim, hoje que tá usando muita porcelana, né? Muita coisa estética. Então, assim, o ideal é que você procure um dentista. Vá ao dentista que ele vai colar a sua porcelana. Eu não tenho condição de ir no dentista, eu tô numa fazenda, eu tô numa viagem remota que eu não tenho condição de procurar um profissional. Lá em Cancún, lá no meio do... E aí você vai fazer o quê? Então assim, lembrando que é só uma... Sim, é uma gambiarra? É um paliativo, até você voltar. Isso. Sim. Você pode higienizar bem essa prótese, tá? Higieniza bem ela, porque geralmente ela fica com resto de alimento, ela fica sujinha. Higienizou bem, seca bem, limpa bem o seu dente, tenta secar o dente, prova ela pra ver se ela tá entrando e saindo. Se tiver ok, ela entrou e saiu, Encaixou. você vai pegar uma Super Bonder. Super Bonder? Super Bonder, vai colocar uma gotinha de Super Bonder e vai encaixar ela no lugar, tá? O que acontece? Vai grudar e não vai sair? Não, a Super Bonder, ela é solúvel com água, então ela não vai durar muito tempo. Então, assim, gente, não precisa ficar com medo que não vai colar pra sempre. Vai dar tempo de você procurar um profissional para poder colar, tá? Legal. Agora, lembrando que corre o risco... Gente, lembrando de não colar a língua. Já veio aqui na minha cabeça isso, doutora. Cuidado, colar o dedo, colar a língua. Vai colocar o dente, coloca o dedo ali e fica, né? Fica, por favor. Cuidado. Outra coisa, quando você tem as facetas de porcelana, aí se você colocar a Super Bonder, se ela ficar muito aderida e ela não soltar sozinha, você pode perder essa porcelana. Aí você tem que colocar na balança. Tá feio? Sei, né? Porque se você perder a porcelana... Se dá pra disfarçar, né? Se for um pouquinho mais pra trás, eu não sei. Depende do desespero de cada um. De a cada pessoa um. vai saber. Mas isso aí é uma coisa que você vai, né? Vai colocar Pode se realmente acontecer. for uma emergência. Uma coroa mesmo, essas que são mais aqui atrás, doutora, dificilmente ela vai perder essa coroa. Agora eu acredito que essa faceta, ela é mais... mas assim, eu nunca peguei na mão, mas ela é mais muito fina. Ela é muito fina. Então, o dentista, para poder remover, vai fraturar ela. Entendi. Entendeu? Fratura. Então, aí vai ter que fazer uma nova. Tá certo. Entende? Então, vocês pesem e coloquem na balança, né? Se vai valer a pena. Se vale a pena ou não. Doutora, agora eu lembrei uma coisa. Aconteceu uma intercorrência com a minha filha que usava aparelho. Inclusive, foi a doutora Patrícia que colocou o aparelho na Paola, né? Na minha filha mais velha, que cuidou. E a gente estava numa viagem e soltou
aquela contenção, sabe? Que fica para sempre, né? Com aquela contenção. Fica. E aí ela ficou enlouquecida. Nesses casos, a gente faz a mesma coisa do aparelho que a senhora explicou da massinha? Isso. A contenção, então, ela é usada pós-tratamento ortodôntico. Hoje a gente já está usando outros tipos, mas na época que Paola colocou o aparelho, ela usava a contenção. E muita gente ainda usa essa contenção fixa. Quando ela solta, ela vai ficar incomodando muito, principalmente porque ela é próxima da língua. Então, qualquer coisa a língua detecta. A princípio, você pode colocar a massinha e aí não vai ter jeito. Se você não conseguir fazer a remoção mecânica mesmo, você mesmo puxar e tirar... Dá pra tirar, doutora? Às vezes, se ela estiver bem solta, consegue. Tá. Mas senão você tem que procurar um dentista, não tem jeito. E colocar uma nova contenção o mais rápido possível. Pra não atrapalhar ali, né? Porque senão o seu dente vai movimentar. E onde ele mais movimenta são nos primeiros 15 dias. Então, é importante que você vá urgente pro dentista. Então, logo que volta de viagem, rapidamente procure o seu dentista. Pro seu ortodontista para recolocar a contenção. Tá certo. Outra coisa que acontece muito, essa intercorrência eu acho muito bacana a gente falar aqui para as mamães que estão assistindo, né? Acontece mais com crianças. Criança sempre corre, tá brincando nos parques, né? Por exemplo, aí de Orlando. Criança cai. E aí, muitas vezes já aconteceu com filha de amiga minha, a criança cair de cara e quebrar logo o dente da frente. A mãe enlouquece. O que a mãe faz se acontecer isso numa viagem? Eu também sou mãe, já passei por isso também, já fiquei nervosa. Bom, a primeira dica é não desesperar, tá? Mãe, respira, vai ficar tudo bem. Pegue seu filho, primeira coisa, tentar limpar e vai sair muito sangue. Quando a criança bate o dente, vai sangrar muito, é uma região muito vascularizada. Então não precisa ficar desesperada com aquela quantidade de sangue, porque é normal sangrar. Tá. Então, primeira coisa, acorde seu filho, tenta fazer ele parar de chorar, porque vai sentir dor, tá? E aí, limpar essa região toda que tá com sangue, pra gente ver o tamanho da extensão do problema. Porque às vezes só corta a gengiva, sangra muito, e aí entra em desespero. Pode ser só um corte de gengiva, né? Em outros casos, fratura uma parte do dente, né? Quando perde uma parte grande do dente, quando avulsiona o dente, sai o dentinho inteirinho, não adianta, vai ter que procurar um profissional imediatamente. Acontece de sair o dente todinho? Acontece de sair o dente. Eu já vi quebrar no meio, assim. Dá avulsão, sai o dente todinho. O que é o ideal fazer? Quando o dentinho é de leite, né? Você vai pegar esse dente e vai condicionar ele. Não coloca, tem gente que guarda no álcool, não coloque no álcool, tá? Então você pode colocar ele em soro fisiológico, tá? Ou até no meio da saliva mesmo, tá bom? Você coloca o dentinho e procura um profissional o mais rápido possível. E aí o profissional vai fazer as radiografias, vai ver o tamanho da extensão da lesão, o que aconteceu, para tomar as providências. As atitudes, né? As atitudes. Porque às vezes, doutora, não dá para colocar de volta na mesma hora, tá machucado, eu não sei como é. Dependendo do caso, tá? O dente de leite até dá para reinserir o dentinho, tá? Mas normalmente fratura uma parte, então aí faz a reconstrução, dá para se colar o fragmento, né? Dependendo do tamanho, você pega aquele caquinho do dente e dá para colar o fragmento do dente ou reconstruir com resinas. Entendi. Tá? Reconstruir com resinas. Então, cada caso vai ser um caso. Não desesperem. Mas se achar o pedacinho do dente, pega o dente. Pega. Se você achou o pedaço do dente, pega e leva pro dentista. E não coloca no álcool. Nunca colocar no álcool, tá bom? Pode colocar em soro fisiológico, tá bom? Doutora, agora uma coisa, vamos supor que ele só bateu e cortou a gengiva. Ela vai parar de sangrar sozinha? Vai. Na própria saliva, a gente tem algumas composições que elas estancam esse sangue. Então, muito legal, vai parar de sangrar. Então, não desespere. Pode fazer uma compressão, tá? Você pegar uma gaze. Não tem uma fraldinha limpinha da criança. Você limpou bem, pressiona essa fraldinha. Fica segurando ali por uns 5 minutinhos, que isso aí vai estancar o sangue e já vai diminuir o sangramento. Tá certo. Agora é o seguinte, eu tenho uma pergunta aqui da área da estética. Porque hoje em dia as pessoas fazem muito procedimentos no rosto. Gente, a doutora Patrícia Sasaki, ela é ortodontista, né?
aqui da minha cidade, em Cuiabá, Mato Grosso. Então, se vocês moram por aqui, se precisarem, pode ligar, depois eu vou deixar o contato dela aqui. Mas aqui no consultório, a doutora também trabalha com essa parte estética, né, doutora? Trabalha sim. Então, nessa área de estética, também tem alguma intercorrência que pode acontecer? Pode. Tem algumas intercorrências. É assim, o ideal é que você não faça um procedimento estético e viagem em seguida, principalmente para viagens longas, tá? O profissional vai te orientar, quem fizer a parte estética, essa parte de harmonização facial. Então quer viajar bonita, faz um pouco antes. Faz antes. Primeira coisa, pode dar hematoma, então você viajar com os hematomas. Mas uma coisa que pode acontecer, eu já fiz há 6 meses um preenchimento de lábio, por exemplo. Você acordou durante a viagem e tá com a boca que parece que a abelha mordeu, tá? Nossa! Então, às vezes acontece isso, o lábio inchar muito. Onde tiver ácido hialurônico, pode acontecer uma coisa chamada ETIP, tá? Que é um edema tardio. Ela é de origem geralmente desconhecida, tá bom? Mas hoje em dia, como tem muita gente fazendo procedimento, tá muito comum acontecer. Então a pessoa acorda de repente fez o procedimento lá 5, 6 meses atrás, ela acordou com um lábio enorme, super inchado, parece que uma abelha mordeu de verdade. Não desespere. Primeiro você vê se você não tá com alergia, não comeu um camarão que te deu uma alergia. Ser, né? Pode ser alergia. Né? E se você descartar a possibilidade de ser alergia, for esse edema, pode massagear o lábio com calma, numa aguinha morna, entrar em contato com o profissional que fez imediatamente, tá? E normalmente a gente faz o uso de corticoides. Aqui no Brasil, a pessoa pode comprar o corticoide livremente, sem receita médica. Tá? Agora lá nos Estados Unidos eu não sei se ele tem acesso ao corticoide na farmácia sem a receita médica. Entendi, então vocês têm que ver isso. Agora então, se acontece uma viagem aqui, tá na praia, tá em algum lugar, você já sabe que pode ir numa farmácia e procurar por um corticoide que ele vai tirar esse edema. Vai diminuir o edema. Vai diminuir. E lembrando que tem que voltar pro profissional. É isso que eu ia perguntar. Chegando, procura o profissional. Exatamente. E se puder, até dá uma ligada pro profissional, entre em contato com ele para estar relatando o que aconteceu, porque ele tá te orientando. Essa intercorrência, ela não é devido ao profissional. Pode acontecer por conta do organismo da pessoa. Do organismo da pessoa. Já para deixar falado, né? Não é uma falha, não é o produto, é do organismo. Entendi. Uma resposta do organismo do paciente. Quero que vocês comentem muito, né? Se você já passou por algum problema desse, já teve alguma intercorrência, que é legal a gente falar, né? E a gente esqueceu de falar de uma bem importante. Qual? Dor de dente. A pior, né, doutora? Que dor de dente, meu Deus do céu. Dor de dente. O que fazer, então, doutora? Muita gente, né, acontece às vezes dá uma dor de dente absurda durante a viagem, principalmente quando esfria. Tá? Quando faz frio e dói, aquela dor latejante. Então, assim, geralmente vai ter que tratar um canal do dente. Quando tem uma dor assim, latejante, a pessoa dormiu, acordou com aquele dente, que o coração tá batendo ali dentro. Pode saber que ali tem coisa. Tem que fazer algum procedimento. Então, assim, normalmente é um problema de canal. E aí tem que procurar um profissional, não tem jeito. Mas o que ela pode fazer? Ela não tem outra coisa. Ela pode tomar analgésico, mas o analgésico, ele não vai segurar essa dor. Analgésico comum. Ele vai ter que tomar realmente o antibiótico, mas vai ser prescrito pelo médico, porque somente, né, só prescrito pelo dentista. É somente o profissional que vai poder prescrever o antibiótico para o paciente, mas sem tomar antibiótico essa dor não vai passar. Não vai cessar, vai encher a cara de remédio e não vai cessar. Não adianta só o remédio, ela vai ter que abrir o dente também. Então toma o remédio para tirar da crise de dor e depois abre o dente para aliviar essa dor. O que eu já vi muito acontecer, doutora, lá nos Estados Unidos, porque eu já trabalhei em clínicas lá, né, de emergência. Então, muito turista ia lá, por esse problema de dor de dente. E o próprio médico da Urgent Care, ele faz o antibiótico. Entendi. Ele faz, não precisa ir não procurar porque vai ser mais difícil, você vai ter que marcar, né, um dentista e tal. Mas eles fazem, gente. Então, se vocês tiverem esse problema, vocês podem ir, eles vão fazer a medicação para tirar você da crise.
E daí, assim que você voltar de viagem, você... Ou lá mesmo, ou se lá for mesmo, demorar, é. você vai no dentista. Ah, tá no pra poder abrir o intercâmbio. dente. Ah, vou ficar um mês, aí é Tem demais. que procurar, senão o dente volta a doer, É. tá? Acabou o efeito do antibiótico, o dente provavelmente vai voltar a doer, Então tá certo. tá? Dor de Dor dente de dente ninguém merece, vai acabar com a viagem de qualquer um. de qualquer pessoa. Doutora, quero te agradecer. Muito Ai, obrigada eu por que ter topado fazer esse agradeço. vídeo. Queria que você falasse um pouquinho pra eles quais são os serviços que vocês fazem aqui. Porque não é só a doutora Patrícia Sasaki, né? Aqui na clínica tem o doutor Marcelo, que faz implante. Inclusive, tô fazendo um, né? O doutor Marcelo. Sempre que eu venho pro Brasil, eu venho aqui cuidar dos meus dentes. Bom, então aqui na clínica tem o Dr. Marcelo, que faz a parte de implante, prótese sobre implante, clareamento e limpeza. E eu sou ortodontista já há 25 anos. Faço toda a parte de ortodontia fixa e com alinhadores. E também sou especialista em harmonização facial. E trabalho também com a parte de estética dental, fazendo as resinas, reconstruindo, aumentando, fazendo aquele sorriso bonito. Se você ainda não está seguindo o canal, já se inscreva, porque tem vídeos novos toda semana para vocês. Tanto sobre Orlando, né, as regiões em volta aqui nos Estados Unidos, quanto dicas para sua viagem, para você viajar bem e com saúde, tá certo? Então já se inscreva para não perder nada. Mas se você já segue o canal, já viu que os meus dentes, né, gente, o meu sorriso está bem diferente. Foi a doutora Patrícia que mudou. Relutei para arrumar um dentinho que estava torto, até que eu cedi e me apaixonei. Devia ter feito muito antes. Foi difícil convencer ela, mas eu sabia que ela ia gostar do resultado. Ai, gente. Beijo enorme. Se divirtam na viagem, né? Isso, aproveitem. Aproveitem, tomem os cuidados, porque viajar é bom, mas com saúde é melhor ainda, né, doutora? Com certeza.